Voltamos com o seu programa do AS, sempre em nome do Lojão Jaluzi, aquele que facilita construir, lá na Avenida Desembargador Mainá. Água mineral Santa Cecília, garrafão e tudo, viu? Cheinho por apenas R$13 você vai encontrar no Lojão Jaluzi. Estamos conversando com o magistrado Anselmo Oliveira, já falamos um pouco sobre a sua história de vida, como ele chegou à magistratura, e você escutou ele dizendo que passou pela escola pública, várias escolas públicas. Queria ir até para o Ateneu, né, Anselmo? Não deu certo para Ateneu, né? Eu queria ir para o Ateneu, mas infelizmente criou-se uma diáspora, porque quem morava além da Avenida Hermes Fontes, para o outro lado, foi para o Costa Silva, e quem morava para a Zona Sul e ali ficou no Ateneu. Então, realmente era porque a cidade tinha crescido e o Ateneu não cabia todo mundo, né? Por isso, essa situação. Mas eu fiquei até frustrado, porque o sonho de estar no Ateneu era um sonho quando eu ainda era menino, estudando ainda no John Kennedy, ali vizinho à escola normal. Mas tudo bem, pelo menos eu tenho grandes amigos que estudaram lá Ateneu, né? Da mesma época. Tá, você que estudou no John Kennedy, no Costa Silva, pois é. E na Escola Técnica Federal. O Anselmo saiu dessas bases e chegou à magistratura e agora também da direção da AMB. A gente estava conversando no bloco anterior sobre esses movimentos que estão partindo do Congresso Nacional, de alguns políticos, tentando colocar quase que uma mordaça mesmo nos juízes, nos promotores e, enfim. Alguém até nos fez uma pergunta e eu repasso a você. Juiz é Deus no Brasil? Olha, tem uma máxima que diz que o juiz no Brasil, ele não é Deus, ele tem certeza. Eu acho isso um exagero. Ele não acha que é Deus, ele tem certeza que é Deus. É preciso desconstruir essa ideia. Não é? É bem verdade que no início da história do Brasil, os juízes eram pessoas muito ligadas à classe, à elite da sociedade brasileira. Hoje, se a gente for verificar, mais de 50% dos magistrados e magistradas brasileiras vieram das camadas mais simples, filhos de operários, filhos de pessoas da classe média baixa. Eu sou a prova viva disso. Eu sou filho de um marceneiro e de uma servente do Estado, com muita honra, que depois que eu já estava na escola, ela conseguiu voltar a estudar e se formou no pedagógico e terminou sendo professora também, que lá em casa é uma sina ser professor, até todo mundo tem que passar pelo giz. Pelo giz. Mas é prova de que a magistratura está mudando. Eu sou de uma época que a magistratura, por exemplo, não tinha negro. Quando tinha um negro na magistratura era um escândalo, tem um negro na magistratura e tal. Eu digo, eu, com muita honra, sou negro e cheguei na magistratura sem precisar de favor de ninguém, apenas com o meu estudo, a minha dedicação. E isso eu quero passar para as pessoas, que não tem que ter medo, porque vem de uma classe social não muito abastada ou que não tenha coisa nenhuma, porque o seu esforço, o seu estudo, a sua dedicação pode levar, sim, você a ser magistrado, ser um grande profissional da medicina, ser um grande administrador, um grande economista e um grande artista. Quer dizer, na verdade, todos nós temos talentos e devemos trabalhar para que aqueles talentos que nós temos melhores apareçam, e isso vai fazer com que a gente seja um melhor cidadão, um melhor profissional, e é isso que a sociedade espera de todos nós. Por isso que hoje a história de magistrado ser Deus vai desconstruindo-se devagarzinho, porque quando a gente olha a fotografia da magistratura brasileira, a gente já vê o japonês, já vê o negro, já vê o índio. Eu tenho colegas do Amazonas que são de tribos da região, que entraram na faculdade de Direito, depois fizeram o concurso e são magistrados, né? No Paraná tem muitos colegas de origem japonesa, por exemplo, São Paulo, né? Campo Grande, aquela região do Mato Grosso do Sul. Nós temos no Nordeste muita gente que veio do sertão, né? Filho de lavrador. Então está mudando isso. É como a presença da mulher. A magistratura, a mulher também era muito limitada. Hoje a gente vê que nos concursos para a magistratura,
tem passado, às vezes, mais mulheres do que homens. Então, até isso vem mudando. Então, é preciso, então, compreender a magistratura como homens e mulheres de todas as classes e que têm que cumprir um esforço muito grande até chegar à magistratura e que deve também respeitar principalmente essa caminhada de cada um, que é uma caminhada que não é fácil. Os concursos hoje estão muito exigentes e tem lugares que, inclusive, não preenchem as vagas, tem que fazer um novo concurso para preencher. Passar, na verdade, e Não, sobra a vaga, né? Sobra a vaga pela exigência tamanha da qualificação dos concorrentes. Anselmo, recentemente o Brasil aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Recentemente, este ano. O Estatuto já está valendo, a Lei 13146, que é uma lei federal, inspirada, inclusive, na Convenção da ONU, do qual o Brasil foi signatário. Que demorou muito, por sinal, né? Demorou um bocadinho, realmente. Demorou porque também acho que vou falar assim, o segmento de pessoa com deficiência não tinha tanto lobby no Congresso. No Congresso a gente conhece esses lobbies, né? Lobby da igreja, lobby da arma, lobby do boi, um bocado de lobby. E tudo acontece por conta desses lobbies. Mas enfim, o Estatuto está aí, está valendo, está aprovado. E aqui em Sergipe, a gente está tendo muita dificuldade de fazer valer a nova legislação e de fazer valer o interesse, os direitos das pessoas com deficiência. O censo fala em mais de 500 mil pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, física, enfim, auditiva, visual. Mais de 500 mil de gente aqui em Sergipe que não consegue fazer valer seu direito à luz desse estatuto. E às vezes os magistrados também não têm um olhar, não diria um olhar protetivo, mas um olhar técnico para o estatuto. Desconhece. Isso, na verdade, eu acho que primeiro porque toda essa legislação nova da defesa dessas pessoas que passaram muitos anos no Brasil como se fossem invisíveis, por culpa da própria sociedade, diga-se de passagem, não somente pela falta do lobby, mas por falta de visão, porque toda família tem, com toda certeza, um caso, no mínimo, de uma pessoa com alguma deficiência, né? Seja deficiência visual, seja uma deficiência física, seja uma deficiência mental, sempre vai ter alguém. E o que é que acontecia? As próprias famílias escondiam essas pessoas. Esqueceram que essas pessoas são capazes de produzir também, são capazes de participar e de serem úteis à sociedade. E isso que está acontecendo talvez seja reflexo dessa invisibilidade que se criou da pessoa deficiente, como aconteceu durante muito tempo com as pessoas de cor, que não eram vistas na rua sequer. E no Maranhão tem até uma história dessa lá em São Luís. Qual é a história? Que a história é que tem uma rua que só descia branco, porque os pretos tinham que sair pela rua de trás. Então tem a rua dos brancos. Né? Então você veja como a sociedade cria essas barreiras que tornam parcelas da sociedade invisíveis. Mas acho que está mais do que no momento, e até vou levar isso para a nossa associação, como sugestão na Escola Nacional da Magistratura, para se discutir o estatuto da pessoa com deficiência, da mesma forma que nós fizemos muito tempo na defesa do consumidor, que também já foi uma população invisível. O consumidor contribuía para a economia, mas era invisível. Só fazia pagar a conta. Ninguém respeitava o direito do consumidor. Como vem acontecendo agora, num esforço muito grande na defesa e na proteção da mulher, principalmente contra a violência doméstica, né? Como nós fizemos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como nós fizemos, eu fiz muitas palestras no Brasil, inclusive, sobre a defesa, sobre o Estatuto do Idoso, que é outra parcela da sociedade que às vezes se torna invisível. E a cada dia crescendo mais, né? Nós claro, envelhecendo, né? Há uma perspectiva que até 2050 ou 2060, metade da população brasileira tem mais de 60 anos. Então nós vamos ter metade da população idosa. Eu já estou chegando lá, quer dizer, eu já estou esperando aquele cartãozinho para poder exigir meus direitos. Você está com quantos anos, Anselmo? Eu estou fazendo agora, em 2017, 58. Então eu estou há 2 anos
de poder exigir o meu direito de pessoa idosa com muita honra e sem nenhuma vergonha. Você começou muito cedo, você está com apenas 58 anos Apenas. e com essa bagagem toda. Você começou muito menino, começou com 14 anos, foi não? Eu comecei, na verdade, eu brinco que eu comecei a fazer jornalzinho de bairro, eu tinha 10 anos de idade. Né? Começava eu, um colega que desenhava bem, e eu usava uma máquina de escrever daquela antiga e fazia no mimeógrafo a álcool. Mimeógrafo a álcool, você não sabe nem o que é isso, nem né? existe, o pessoal jovem não sabe o que é isso. Não sabe nem o que é isso mais. Mimeógrafo a álcool, fazia o jornalzinho e vendia no bairro, o jornalzinho e tal, para poder... Era vontade de ser jornalista. Mimeógrafo é a máquina de reproduzir, você faz uma matriz e depois reproduz com a álcool químico as cópias, tal. né? Aí saía azulzinho, às vezes ia gastando, ele ficava mais Você clarinho. fez aquele curso de datilografia do Senac, não? Fiz, claro. Aquele que cobria as letrinhas que você não chegava? Eu fiz até curso de Telex. Telex que nem existe mais também. Já Telex foi uma coisa tecnológica avançada, hoje nem existe mais. Hoje as crianças são de uma nova geração. Telex era o tio do tecnologia. fax, né? Era o tio do fax. fax. Era. O Telex era a coisa mais avançada de comunicação mundial. Eu cheguei a trabalhar com turismo em agência de viagem, por exemplo, as passagens aéreas internacionais, você marcava com a companhia aérea, ficava geralmente no Rio, São Paulo e Recife, através de Telex, confirmação, passava reserva, um Telex? tudo. Recebia para confirmar, tudo era no Telex. E o Telex era assim, a altíssima tecnologia de comunicação naquela época. Hoje as crianças falam pelo... FaceTime, pelo WhatsApp. Hoje é online. A tecnologia. Hoje é ligeiro. Totalmente. Exatamente. Né? Mas isso me deu, olha, eu brinco muito. Eu estou na Academia Sergipana de Letras também e sou um dos fundadores da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. E aí eu brinco muito, eu digo, olha, uma das coisas que as pessoas precisam voltar a fazer é ler muito. Ler muito talvez ajude muito as pessoas a adquirirem uma base forte para poder enfrentar o concurso, enfrentar a vida, etc. Outro dia eu estava dizendo à minha mulher, eu estou com um problema, eu estou com minha biblioteca com 3.500 livros lidos, né? E que eu tive que comprar uma sala para poder botar minha biblioteca. Problema de espaço já. Porque senão eu ia ter um problema doméstico. Porque aqueles livros dentro de casa, podia dar traça, podia dar não sei o quê, e eu tive que cuidar num ambiente adequado, com todo o carinho, toda a proteção, né? Para que meus livros não desapareçam. Mas é isso, né? Então, a experiência da vida, ela além do exercício, do viver, né, do caminho que só se faz caminhando, tem também do que se aprende através da leitura. Que cada vez mais eu vejo que as pessoas leem menos. No próximo bloco nós vamos conversar com o Ricardo Mesquita, nosso advogado aqui na bancada do programa do AS. O Ricardo Mesquita, inclusive, Anselmo, agora recentemente foi indicado a presidir a comissão da OAB de mobilidade. E Ricardo, eu tenho a honra de dizer que foi meu aluno na Faculdade de Direito, né? E eu vibrei toda vez que ele ultrapassou todas as barreiras e dificuldades, né, até chegar a conquistar a OAB e depois ser um exemplo daquilo que eu falava, que não há nenhuma barreira quando você tem dedicação, quando você se esforça, quando você deseja e quando você estuda. Pois é, todo domingo o Ricardo Mesquita está aqui na bancada do AS, falando com você e tirando também suas dúvidas. Daqui a pouco você vai conversar com ele, depois do magistrado Anselmo Oliveira, que está nos dizendo que vai levar para a MB esse pleito nosso, como você bem disse, da invisibilidade da pessoa com deficiência no nosso Estado. Já temos legislação, já temos o Conselho Estadual aqui organizado, debatendo e discutindo esse tema. O que nos falta, e aí o programa do AS faz esse apelo a Anselmo, é um olhar diferenciado da magistratura para essa questão. Claro que a magistratura não se abstém de discutir a causa, mas o que nós estamos precisando é que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, seja mais debatida no ambiente da magistratura. E do Ministério Público também. Ministério Público principalmente. Da Defensoria Pública. Rapaz, defensoria é um problema, porque outro dia um companheiro nosso foi na Defensoria por um problema com empresa de ônibus. Os ônibus botam a plaquinha universal de indicador de pessoa com deficiência e não tem elevador, é esculhambação. O elevador não funciona, tal. Isso é uma esculhambação. Isso é no Brasil inteiro, inclusive. Quando ele chegou lá na Defensoria Pública, o defensor falou que não conhecia o Estatuto,
que era o primeiro caso que ele estava pegando dessa situação, já agora, foi este ano. Mas antes do estatuto tem toda uma legislação protetiva para a pessoa com deficiência. Claro, claro, não é... O estatuto é apenas o coroamento de todo um trabalho, de toda uma luta que nasceu desde a Constituição de 88. Exatamente. Olha, a conversa está muito boa com o Anselmo, mas o nosso tempo é pequeno. Eu vou convidá-lo mais vezes, eu sei que a agenda do Anselmo é intensa. Com essa história toda que ele nos contou, imagine como é que é a agenda, mas a gente vai convidar para uma outra vinda aqui ao programa do AS. Anselmo, nós vamos encerrar esse bloco, mas eu quero deixar as câmeras do programa do AS à sua disposição para a sua despedida. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de poder contribuir de alguma forma e dizer que estarei sempre às ordens. Um dos compromissos que qualquer pessoa que consegue chegar num espaço público é servir a sociedade e não se servir da sociedade. Maravilha, muito obrigado, Anselmo, e daqui a pouco a gente volta.